Nós temos que perceber que quem forçou este diálogo nacional inclusivo foram as ideias do engenheiro Venâncio Mondlane, para não referir que ele é que forçou, mas são as ideias. Eu, se for interpelado por um estrangeiro e perguntar-me para que direção vai o seu país, quais são as prioridades ou quais são as metas ou sonhos que Moçambique tem daqui para frente, eu não saberia responder. Nos bastidores da política moçambicana, há decisões que levantam muitas dúvidas. Hoje, 2 analistas revelam os verdadeiros motivos que levaram Daniel Chapa a excluir o partido Anamola do diálogo político. Será que esse diálogo é mesmo inclusivo? Ou tudo não passa de aparência? Vamos entender juntos! Naturalmente, que vejo que esse diálogo nacional inclusivo não é totalmente inclusivo, na medida em que exclui algumas forças vivas, neste caso, com ideias próprias e ideias lúcidas, ideias que, de alguma forma, tendem a fazer desenvolver o nosso país. Se nós formos a ver, por exemplo, o Venâncio Mondlane é o segundo candidato, candidato mais votado. E em simultâneo é membro do Conselho de Estado. Portanto, há necessidade. E se nós formos a ver, este diálogo nacional inclusivo surge por causa das suas ideologias, os seus pensamentos, a sua forma de agir e fazer com que o povo moçambicano reivindique aquilo que seria a reposição dos seus direitos. No entanto que, se nós formos a ver no princípio, ainda no agendamento deste diálogo nacional inclusivo, o Sufo Momad manifestou a esta vontade de que seria importante se nós incluíssemos o engenheiro Venâncio Mondlane de todas as formas, e que também foi unânime o Forquiza, olhando também para o próprio Filipe Nyusi. Portanto, nós temos que perceber que quem forçou este diálogo nacional inclusivo foram as ideias do engenheiro Venâncio Mondlane, para não referir que ele é que forçou, mas são as ideias. Refiro-me porque aquele âmbito de empoderamento legal do povo moçambicano, olha só, povo moçambicano, vocês têm direitos que esses direitos não estão a usufruir. Portanto, a única forma de usufruir esses direitos é reivindicar que está isto na Constituição da República de Moçambique e demais leis vigentes neste país, que é manifestar-se pacificamente. Por essa razão que eu até agora não acredito que aqui em Moçambique tivemos manifestações violentas. Foram violentas porque a polícia entrou lá e tornaram as manifestações violentas. Então, ele redigiu um documento, uma missiva, e apresentou junto àquele órgão e fez conhecer ao Forquiza, fez conhecer a todas as forças vivas inclusas neste diálogo nacional inclusivo, mas saiu o presidente da República, neste caso, a refutar e dizer que o próprio não precisa escrever para poder fazer parte, ou para fazer parte deste diálogo nacional. Mas você acha que a entrada devia ser automática, não carece de alguma análise ou avaliação? É que avaliação em que sentido? Se nós formos a ver, temos que perceber. Se acha que não carece de alguma avaliação, devia ser automática. A avaliação de que, ao menos, primeiro tinha que ter resposta da missiva que ele apresentou. Mas, para depois submeter, para depois entrarmos na avaliação. Está bem, mas sim. Porque, eu volto a perguntar, acho que não entendeu a minha questão. A adesão devia ser automática ou o Presidente da República deve ter seu momento para analisar ou avaliar, para depois responder à missiva? É assim. Se nós formos a ver, tem que perceber que o nosso decreto 30/2001, de 15 de outubro, ele, no seu artigo 11, fala sobre celeridade processual. O que significa que no seu artigo 58, 59, fala sobre prazos em que alguém deve responder certa documentação.
Então, significa que... O presidente já esgotou o prazo? Sim, há muito tempo. São 10 dias. O que significa? A mesma lei diz uma coisa tão importante. Que o prazo é de 10 dias. Em caso de parecer, ou escutações, ou quaisquer eventualidades que possam garantir a segurança daquilo que é a resposta, devem ser feitas no prazo de 10 dias. Tá bem. Portanto, o Presidente Essa da República... lei incide sobre este diálogo político nacional? Não, é uma lei, é o decreto 30 para 2001. Se quiser pode até baixar o decreto 30 para 2001, de 15 de outubro. Pode até baixar, você vai perceber no seu artigo 11, que diz o artigo 59. Diz o quê? Diz que todas as decisões, ou seja, todos os expedientes são submetidos a quem de direito deve ser respondido no prazo máximo de 10 dias. Por que não pensar que, se calhar, sejam vários dossiês que existem? É que nós estamos perante a prioridades. Quais são as prioridades que nós temos? É este diálogo nacional inclusivo. Este diálogo nacional inclusivo é prioridade para todos nós. Porque qual é o objetivo fundamental deste diálogo nacional inclusivo? Primeiro, ele toca aquilo que são partes sensíveis daquilo que seria o desenvolvimento desse nosso país. Quais são as partes mais sensíveis? Quando vamos olhar, por exemplo, a lei eleitoral. A lei eleitoral é sensível, porque é aquilo que define os objetivos fundamentais do cidadão moçambicano, que é o seu direito de voto. Segundo, vamos olhar na questão da República de Moçambique, que é a lei-mãe. Então, esse diálogo nacional inclusivo significa que deve primeiro pegar esses dois instrumentos. Primeiro é a questão da República de Moçambique, para depois começar, porque não pode violar, a lei eleitoral não pode violar aquilo que é a questão da República de Moçambique. Portanto, há esta necessidade de nós prevenir situações, ao menos responder, porque o que tem se feito ali? O Presidente da República, acredito que tem assessores, está lá a doutora Bushir, que é uma pessoa que conhece como é que os processos são tramitados. Ao menos teria escrito uma missiva, ou seja, uma resposta de um parágrafo, dizendo que estamos em análise da sua preocupação, ou seja, o documento que Vossa Excelência submeteu a essa instituição está ainda em análise. Aguarde que se possa ter uma resposta e que tem que detalhar mais ou menos o que está mais ou menos se espera, o que está sendo analisado, para que esse direito de informação, não é, o Venâncio Mondlane junto com a Anamol, possam manter também seguros de que, de facto, estamos perante a uma entidade idônea. Mas quando não há um documento que diz em que estágio o processo se encontra, em que ponto o processo se encontra, significa que aqui há uma incúria grave no concerne aquilo que é o tratamento de uma expediente. Vamos ouvir também. Eu sou daquelas pessoas que sempre defendi que os moçambicanos tinham que encontrar um momento para sentar e discutir Moçambique. E sempre fui partidário dessa ideia de nós repensarmos Moçambique e dizermos que Moçambique é que nós queremos daqui para frente, porque muitas vezes, quer dizer, eu se for interpelado por um estrangeiro e perguntar-me para que direção vai o seu país, quais são as prioridades ou quais são as metas ou sonhos que Moçambique tem daqui para frente, eu não saberia responder. Mas um chinês, se pergunta a um chinês, colocar essas mesmas perguntas a um chinês, por exemplo, estou a pegar a China como um exemplo, é capaz de dizer que daqui a 30 anos a China sonha em ter isto, ou construir no espaço, é um exemplo, né? Então, nós aqui não sabemos para que direção vai o país. O país anda ao gosto de quem está a governar e não com base em uma agenda nacional de cumprimento obrigatório por todo aquele que estiver a governar. Chega alguém
no poder decide que tem que mudar o nome de ministérios. Mudou, tudo mudou. Chega o outro, entende que tem que criar super ministérios com 3 ou 4 temas. E pronto, isso acontece. Enfim, então, e depois disso não muda em nada, só gastamos dinheiro, não muda nada naquilo que é o desempenho dessas mesmas instituições. E nem sequer significa racionalizar os ministérios ou racionalizar os recursos. Não se racionaliza nada, porque depois cria-se um ministério difícil de funcionar, etc, etc. Então, eu sempre defendi que é preciso sentar, discutir o que é que nós queremos, mas olhando para este diálogo, as questões, o que vejo aqui é que há coisas que este diálogo vai discutir que não era preciso chegarmos quer dizer, colocarmos isso como assunto para o diálogo nacional. Por exemplo, acabar com o roubo de votos. Será que vamos acabar com o roubo de votos através do diálogo? Não acredito. Não acredito que acabemos, porque é uma questão de consciência, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de mentalidade das pessoas. Senhor, permita-me perguntar o seguinte. No seu ponto de vista, o diálogo político ou o diálogo nacional inclusivo não seria prioridade por agora, tal como o Sérgio Matzinho, por exemplo, entende que o diálogo nacional inclusivo é prioridade agora? Não. Porque as questões chaves para si não havia necessidade de se discutirem, mas de se tomar alguma decisão. Não, o diálogo é importante e é prioritário, não há dúvidas. Mas não seria para discutir alguns dos assuntos que foram arrolados, como, por exemplo, despartidização dos órgãos eleitorais. Isso não é preciso fazer diálogo, é uma questão de decisão. Despartidização do Conselho Constitucional, idem, não é preciso fazer diálogo para isso aí. Revisão da Constituição da República, revisão do pacote eleitoral para adequá-la à atual realidade. Isso não é preciso convocar o diálogo nacional para debater isso. Como não é também necessário convocar o diálogo também para cuidar de assuntos econômicos. Há lá um pacote sobre assuntos econômicos. E quem vai discutir assuntos econômicos são alguns políticos que estão lá. Quer dizer, quando é para discutir assuntos econômicos, temos que ter lá economistas, temos que ter lá representantes da CTA e não sei de quando, para discutir assuntos com profundidade e com conhecimento da causa, e não representantes de partidos políticos que vão estar ali a discutir assuntos tão sérios como esses. Então, há muitas coisas que, para mim, não cabem neste diálogo. Para mim, deixa-me só terminar. Segura aí, temos o... E aí, depois de ouvir esses argumentos, o que achas? O diálogo político em Moçambique é realmente inclusivo ou apenas uma encenação? Deixa a tua opinião nos comentários e não te esqueças de deixar o teu like e seguir o canal para mais análises sobre a nossa política.